Imagine entrar em um lugar do planeta onde bússolas enlouquecem, aviões desaparecem, pessoas somem sem deixar rastros e o próprio tempo parece agir de forma estranha. Parece cena de filme, mas algumas dessas histórias existem há décadas. E até hoje continuam sem respostas definitivas. Prepare-se, porque hoje vamos explorar os segredos mais misteriosos do planeta. O Triângulo das Bermudas existe uma região do Oceano Atlântico que ficou conhecida mundialmente como Triângulo das Bermudas. Esse local forma uma espécie de triângulo imaginário entre Miami, Porto Rico e as Ilhas Bermudas. Durante muitos anos, inúmeros relatos de desaparecimentos começaram a surgir. Navios desapareciam, aviões desapareciam, e em alguns casos, nenhum destroço era encontrado. Mas entre todas as histórias, uma delas ficou marcada para sempre. Era dezembro de 1945. 5 aviões militares americanos participavam de uma missão simples de treinamento. Era uma operação comum. Os pilotos eram experientes. O clima parecia favorável. Tudo estava acontecendo normalmente, até que algo mudou. No meio do voo, o líder da esquadrilha enviou uma mensagem que assustou a base militar. Não sabemos onde estamos. Pouco depois, ele disse algo ainda mais estranho. Tudo parece errado. As bússolas começaram a apresentar comportamentos estranhos. Os pilotos ficaram confusos. Ninguém conseguia entender a posição exata dos aviões. As comunicações começaram a falhar. E então, silêncio. Os 5 aviões desapareceram. Mas a história ficou ainda mais misteriosa. Um avião de resgate foi enviado para procurá-los. Pouco tempo depois, ele também desapareceu, e nunca mais foi encontrado. O tempo pode falhar? Alguns anos depois começaram a surgir relatos ainda mais estranhos. Pilotos afirmavam ter vivido algo impossível. Eles diziam que o tempo parecia mudar. Um dos casos mais famosos envolve o piloto Bruce Gernon. Ele contou que estava voando normalmente quando entrou em uma formação gigantesca de nuvens. Segundo ele, parecia um túnel. Tudo ficou branco. Os instrumentos começaram a se comportar de maneira estranha. As bússolas giravam. Os equipamentos apresentavam falhas. E então, ele saiu daquela nuvem. Mas havia um problema. Pelos cálculos normais, ele não deveria estar onde apareceu. Era como se parte do voo tivesse desaparecido. Bruce acreditava ter economizado quase 30 minutos. Como isso seria possível? Foi apenas erro nos instrumentos? Algum fenômeno atmosférico raro? Ou algo ainda mais estranho? Até hoje ninguém sabe ao certo. Mas o Triângulo das Bermudas talvez não esteja sozinho. O Mar do Diabo do outro lado do planeta existe um lugar tão assustador quanto o Triângulo das Bermudas. Ele fica próximo ao Japão. Seu nome é Mar do Diabo. Há séculos pescadores evitam navegar naquela região. Muitos relatavam luzes estranhas surgindo no horizonte. Névoas que apareciam do nada. E sons misteriosos vindos das águas. Nos anos 50, pesquisadores decidiram investigar. Uma embarcação foi enviada ao local. Mas algo estranho aconteceu. Ela desapareceu. Sem destroços. Sem sinais. Sem sobreviventes. Algumas pessoas acreditam que o local possui atividades vulcânicas submarinas. Outros acreditam que anomalias magnéticas podem interferir em instrumentos. Mas existem teorias muito mais misteriosas. Alguns dizem que esses lugares seriam pontos onde a realidade funciona de maneira diferente. O vale sem volta agora. Imagine algo ainda mais assustador. Imagine desaparecer em terra firme. Nos Estados Unidos existe uma área conhecida como Vale de Bennington. Ao longo de décadas aconteceram desaparecimentos muito estranhos. Pessoas caminhavam normalmente por trilhas e simplesmente desapareciam. Um guia experiente sumiu durante uma caminhada. E o mais estranho, ele desapareceu na frente de outras pessoas. Uma jovem saiu caminhando por uma estrada. Nunca chegou ao destino. Nenhum corpo, nenhuma pista, nenhuma explicação. Até hoje alguns moradores acreditam que existe algo incomum naquela região. Algo que ninguém consegue explicar. Portais escondidos? E se alguns lugares fossem algo além de simples regiões misteriosas? E se fossem portas? Portas para outros lugares, outras dimensões, ou algo completamente desconhecido. Existem diversas regiões cercadas por relatos semelhantes. Luzes estranhas, objetos misteriosos,
Falhas eletrônicas. Mudanças repentinas em equipamentos. Alguns pesquisadores sugerem que campos magnéticos incomuns poderiam causar efeitos no cérebro humano. Talvez isso explique sensações estranhas. Talvez explique alucinações. Mas talvez explique apenas uma pequena parte. Porque existem relatos que continuam intrigando investigadores até hoje. O maior mistério: talvez todos esses casos possuam explicações científicas que ainda não descobrimos. Talvez existam fenômenos naturais extremamente raros. Talvez erros humanos tenham criado parte dessas histórias. Mas existe algo impossível de negar. Nosso planeta ainda guarda muitos segredos. Existem regiões que parecem desafiar a lógica. Lugares onde instrumentos falham. Lugares onde pessoas desaparecem. Lugares que continuam despertando perguntas. E talvez, o mais assustador não seja aquilo que sabemos, mas aquilo que ainda não descobrimos. Porque em algum lugar do planeta, pode existir um mistério esperando ser encontrado. Se você tivesse coragem de investigar um desses lugares, qual escolheria? O Triângulo das Bermudas, o Mar do Diabo, ou algum outro lugar misterioso?